Quais foram os cases de sucesso em 2022? Que tipo de estudos e pesquisas a Brain fez e os clientes tiveram destaque no ano passado? Meu nome é Marcos Catalian e eu estou aqui com o Guilherme Werner, sócio da Brain, e vamos discutir, vamos falar um pouquinho aqui desse anuário de cases de sucesso. O anuário sai com o ano de 2023, mas se refere aos casos de sucesso que ocorreram no ano passado e que a Brain teve participação. Guilherme, bem-vindo. Obrigado, Marcos. Para a gente conseguir falar um pouquinho aqui dos cases de sucesso. São quase 40 cases de sucesso. Ano passado foi difícil, né, entre tantos trabalhos que a gente realizou, escolher esses 40 cases. E quem buscar o documento, Guilherme, né, poder depois fazer o download aí desse anuário, vai ver que ele está dividido quase que assim no tradicional, né? Você tem uma parte grande de incorporação, uma parte grande de urbanismo, mas a gente deixou para o final uma parte que a gente chama de projetos especiais. Porque temos uma atuação, muitas vezes o cliente chega para a gente com demandas que não são apenas aquelas de... Os usuais, né? Usuais, ó, eu quero saber qual é a demanda do meu produto, quero um estudo vocacional. E a gente reservou aqui alguns estudos que a gente fez, chamado Projetos Especiais, que eu gostaria que você comentasse. Então, Guilherme, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcos. Acho que são cases interessantes, né? Porque realmente foge do usual, faz com que a gente também aguce muito aí o sentido analítico nosso de tentar encontrar outras formas, outras lógicas de análise, com outros objetivos mais estratégicos de empresa, objetivos de captação financeira, objetivos de expansão. Então acho que é uma sessão aqui do anuário bem interessante. Agora mesmo, né, antes dessa gravação, a gente estava comentando de um trabalho que a gente está fazendo para uma empresa que pretende abrir capital, né? Então a Brain também realiza esse tipo de atividade que ajuda as empresas a, por exemplo, encontrar investidores, encontrar, por exemplo, buscar capital, buscar investimento, Guilherme. A gente tem algum caso sobre isso? Isso é bacana porque a gente consegue, como a gente monitora muitos mercados, né, recorrentemente a gente consegue entender o volume colocado naqueles mercados e também entender o potencial dele, né, dado as pesquisas de intenção de compra que a gente faz, por exemplo. Então, justamente, há pouco a gente apresentou um estudo justamente para uma empresa que está almejando aí, acessar o mercado de capitais, comprovando que o que se lança naquela cidade, a representatividade que essa empresa tem no share daquela cidade, e que o lançamento histórico daquela cidade não chega nem perto do potencial de mercado que ela tem, né? Então isso gera argumento aí para os investidores. No anuário aqui a gente tem um case interessante do Grupo RV, do Grupo Rede de Vistorias, que já é uma startup aí, muito bem performada, estabelecida, que na última rodada de investimento ela contou com a nossa ajuda, né? Ela captou aí mais de 35 milhões nessa última rodada. E a gente foi contratado justamente por ela, junto com os fundos ali que capitanearam o investimento, para ver o potencial de mercado, no caso deles, de vistorias de imóveis. Então a gente conseguiu analisar realmente quais os volumes transacionados numa determinada região de locação, que é realmente o mercado dela, né? Bacana, Guilherme. Então você comentou aí de uma atuação que a gente chama de projetos específicos, ou seja, ajudar empresas, sejam grandes empresas que pretendem acessar o mercado de capitais, sejam empresas aí buscando aí também uma captação de fundos. E você comentou, en passant, aí, algo que chama atenção e que é importante quem está assistindo esse vídeo entender. Você comentou que a gente faz monitoramento, né? Monitoramento como um projeto, um produto especial. Explica um pouquinho mais e conta o caso que a gente participou. Grandes empreendedores que possuam recorrência de atuação numa região são muito comuns. É muito comum eles nos chamarem para que a gente, ainda que eles não tenham lançamentos naquele trimestre, naquele ano previstos para aquela praça, mas como eles possuem um land bank considerável, é importante saber quem está lançando, com quem eu posso parcerizar, caso eu seja aí um master developer, como é o caso aqui, né? Para monitorar níveis de VGV ofertado, escoamento, que tipo de produto está vendendo, qual empresa está vendendo mais, qual empresa está vendendo menos, né? Qual é o volume de unidades colocado, qual é a projeção, pipeline de lançamentos previstos para aquele ano, né? Várias empresas nos contratam para isso, e o que a gente colocou aqui como case é a Habitasul, né? Que possui realmente uma atuação muito forte e um land bank disponível muito grande em Jurerê Internacional,
né, em Floripa e adjacências, inclusive com potencial de crescimento grande. A gente também já analisou toda a vocação ali das AUEs, que eles chamam, né, que são as glebas no entorno de Jurerê, que com a revisão do plano diretor de Florianópolis, inclusive a gente ajudou eles lá, poderá ali se verticalizar, né, em regiões que não se podia antes, e na região de Porto Alegre. Então, realmente são reuniões estratégicas, a gente participa de reuniões quase que de comitê ali das empresas, trimestralmente, onde eles se apropriam dos dados que a gente fornece para eles e também do nosso conhecimento do dia a dia, né, rodando as cidades. Esse processo é importante, inclusive de participação de comitês, de discussão, é um papel estratégico que a Brain costuma ter também com desenvolvedores, né? Como você comentou bem. E aí isso me traz a seguinte memória, né? Muitos desenvolvedores, e aqui tem um caso, a questão na verdade, não é falta de land bank, é excesso, é sobra de land bank, né? Volta e meia aqui na empresa, pessoal, o Guilherme sabe, chega a gente com milhões e milhões e milhões de metros e espalhado em muitas áreas, né? Então, analisar o land bank é um projeto especial, não é, Guilherme? Sem dúvida. A gente tem, é bem comum, inclusive, né? Como eu citei, por exemplo, a Habitasul, etc. Mas clientes chegarem para a gente com uma dor, né? Que eu tenho muita coisa em mão, por onde eu começo? Onde eu faço? Onde está maior potencial? Onde eu carrego energia, onde eu acelero, onde eu freio, e por vezes está numa mesma região, né? Então a gente tem aí um case interessante, que é um cliente realmente bem estratégico nosso, que a gente atua em várias praças para ele, que é a Brasal, né? A Brasal é um conglomerado de empresas muito forte, de origem Brasília, mas a gente analisou realmente todo o land bank deles nas praças de atuação, né? Seja Uberlândia, seja Brasília, seja Goiânia. Em Brasília, sobretudo, com uma concentração muito grande, né? Então, eles têm uma concentração de land bank numa mesma região, noroeste lá. Basicamente, eles povoaram. Se a gente vê na região o período intracenso, em 2010, 2022, faço a provocação para você que gosta de ver, coloque ali o noroeste no Google, né? O que aconteceu? Puxe em 2010 e puxe agora o que aconteceu, né? E uma das culpadas aí é a Brasal. Então, como eles têm um land bank muito grande numa mesma região, a gente estava entendendo muito a fundo quem era o perfil de cliente de quem comprou deles já até então, né? Porque muda quadra a quadra, né? Então, quais as tipologias e as linhas de produto que eles estão predispostos a fazer se encaixariam em cada um dos terrenos e projetar isso para o próximo ciclo, né? Então, qual é a projeção de escoamento de oferta que se teria naquela região e como a gente ajudou eles a encaixar produtos nesse ciclo. Falando ali dessa região do Centro-Oeste, né? E você falando de terrenos, vem aqui também um caso que chama a atenção, que é do empreendedor tentar demonstrar a valorização dos seus projetos a partir, por exemplo, de uma lógica de um projeto regular, um lote regularizado. Conta um pouquinho esse caso aqui pra gente, Guilherme. Isso acho que é bem interessante também, se tratando de Brasília, né? Quem não sabe, Brasília tem um problema sério histórico de regularização fundiária, né? Então, casas, por vezes, de vários milhões de reais não tem uma matrícula na mão. Tem um termo de posse. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, né? Beira-lago, enfim. Então, a urbanizadora Paranoazinho, que hoje detém ali, numa região muito próxima ao plano piloto, uma área muito grande, muito extensa, que está, inclusive, em aprovação. A gente tem ajudado eles, na minha leitura, de um dos maiores aí complexos de bairro planejado do Brasil, que vai ser a cidade de Urbitar, que está em fase de lançamento. Mas o que consta aqui no case, no anuário, justamente é um trabalho que a gente fez com eles. Eles estão num processo de regularização que está dentro do perímetro de atuação deles, para comprovar para a sociedade civil como um todo e para o poder público, mas, sobretudo, um trabalho de conscientização de que realmente o lote regular, o imóvel regular, tem uma valorização na venda. E a gente chegou lá que tem... Vende mais rápido, vende mais caro. Exatamente. Patamares superiores próximos a 20%. Então a gente chegou com esse... analisamos toda a oferta vacante na região, toda a oferta que estava no mercado na região de Brasília, ali dessa região de Paranoazinho, onde eles atuam. Chegamos a um volume X de imóveis disponíveis à venda e conseguimos comprovar que realmente os imóveis regularizados detinham uma valorização próxima a 20% dos não regularizados. Esse é um trabalho que deu trabalho. Né? Muito trabalho, encareceu. E a importância realmente, né, Marcos, do que a gente fala de ir até o local, de sentir o cheiro. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. A gente não
tem como você colocar um robozinho e simplesmente... Na prática, a gente quase que bateu porta a porta ali para entender... Para poder inventariar tudo isso, né? Isso é bacana, porque aí mostra uma participação da Brain que está atuando junto a organizações que têm que fazer gestão ao poder público, como a gente trabalha também com muitas entidades com relação a plano diretor, análise situacional, mas você puxou a palavra bairro planejado, né? E seguramente uma referência no Brasil, mas tem uma referência clara no urbanismo brasileiro, é a Granja Marileusa, né? Sem dúvida. Que é um projeto aí, expressivo, bem significativo e que continua em expansão. E a gente também colocou ele como um caso especial. Conta um pouquinho o caso da Granja Marileusa, que se vocês baixarem aqui o documento, vocês vão conseguir ver aí a atuação da Granja. Isso. A gente contou com uma assessoria grande ali, né? Um bairro que já existe há 10 anos, né? E a gente teve o privilégio de contribuir ali com o pessoal do Grupo Algar, né, que é o proprietário aí do Granja Marileusa e a Granja Marileusa, os executivos da Granja Marileusa, quanto ao seu processo de expansão. Tem uma gleba, o bairro já existe, já está em plena carga, pleno funcionamento, mas precisava entender quais seriam os gatilhos de expansão. E é uma expansão não tão óbvia porque estava, por vezes, anel viário, né? Ou seja, já tinha uma barreira geográfica importante, fora o potencial gigantesco. Então, assim, a gente analisou várias classes de ativos não previstos no master plan inicial do Granja Marileusa, que poderiam estar previstos nessa expansão, né? Inclusive também com ancoragens, né? Então, aí sabemos que os empreendedores conseguiram já fechar e ter sucesso com algumas ancoragens que a gente preveu ali para eles, né? E também com um trabalho grande de entendimento do que seria um placemaking aí dessa nova fase, que chegou aí orbitando num parque, né? Esse foi um trabalho de inteligência muito intenso, né? De inteligência aplicada, de entender a lógica urbana, a movimentação da cidade, as possibilidades, e como você vai colocando isso numa escala de tempo, né? Porque é importante colocar numa escala de tempo. Eu estou vendo que aqui tem outros, inclusive, né? Nem dá para comentar tanto, né? Mas tem outros casos de bairros planejados, por exemplo, em Tijucas aqui, para Verde Azul Urbanismo. O Reserva Royal realmente, que vai um pouco na onda do litoral catarinense, né? Eu brinco que às vezes caiu uma bomba atômica aí há 20 anos, Balneário Camboriú, e foi fazendo ondas, né? E agora realmente está chegando já. Lembra que ano passado a gente colocou o Viva Parque em Porto Belo, né? E agora o Reserva Royal já em Tijucas, né? E Tijucas realmente eles redesenhando um pouco, um master plan muito bacana, um master plan da Fournier bem interessante. Bem sofisticado. E elevou realmente o preço médio ali da região de Tijucas, que é naturalmente a próxima onda, possivelmente pro lado sul ali toda essa região se dinamizou, né? Como o Guilherme falou, no ano anterior lá o Viva Parque, né? E agora o Reserva Royal. O Viva Parque e o Porto Belo Golf também. Porto Belo Golf, né? Que já comentamos também, né? Tem aqui um pouco mais para baixo lá o da Habitasul, mas tem coisa no Nordeste, por exemplo, em Aracaju, o Central Garden, também todo um sentido... Que é legal, que inclusive os estudos municiaram ali o processo de charrete, né? Que é um processo aí muito de cocriação, muito utilizado hoje. Né, os estudos que a gente fez aí também contribuíram até para municiar e para ajudar nesse processo de cocriação aí com os arquitetos, paisagistas, engenheiros, equipes de marketing, etc. E eu quero encerrar essa provocação, porque isso aqui é um convite para que vocês realmente baixem o anuário e vamos ver o que vai sair para o ano que vem. Tem casos que a gente sabe que tem certeza que vão sair, né? É difícil, a gente realmente tem um volume muito grande de projetos. Tivemos que escolher 40 casos. Eu vou terminar com uma coisa amena, né? E que lembra uma situação importante, um pezinho no varejo, né? A gente tem trabalhado muito no varejo. Seguramente esse ano, vários cases que vão... Não podemos falar ainda. Estamos até pensando em outra sessão aqui, não, né, podemos falar ainda, mas vão ser do setor varejista, de shopping centers, né? Grandes operações varejistas. Mas também a gente faz trabalho, às vezes, para... bem específico, né? Uma rede, uma situação bem de locacional, né? De entender bem uma localidade para saber a colocação de um projeto. Conta esse caso aí para a gente fazer o encerramento. É um caso interessante da rede Carina, que é uma rede muito tradicional da cidade de Curitiba.
já muito bem posicionada, com várias lojas, a plena carga, faturando bem, é uma operação bem verticalizada, onde eles têm fabricação própria. Conta para o pessoal o que é Carina. Carina o que ela serve? É uma rede aí de hambúrgueres, uma steakhouse, e também faz muito hambúrgueres artesanais, né? Tem uma vocação clara aí de família, né? Eles também sempre prezam, tem uma modelagem sempre de ter um ambiente para criança, com monitoramento, etc. Então tem uma modelagem muito bem interessante, já expandiram a São Paulo, já tiveram operações em Campinas, então começaram a sair de Curitiba. Né? E a gente atua primeiro no entendimento, acho que do DNA das operações. Né? Isso é importante no varejo, a gente entender quem que é o cliente, qual que é o DNA geográfico, ou seja, eu tenho uma operação de sucesso, por que ela é sucesso? Ou eu tenho 3, 4, o que se assemelham nessas 3, 4 que condicionam o sucesso dessas operações? Para justamente a gente entender quais outras regiões caberiam. São projetos de DNA geográfico, que é uma outra atuação que a empresa tem, né? A gente chegou, por exemplo, eles tinham várias lojas em Curitiba, olhamos esse DNA geográfico, chegamos à conclusão, né, em conjunto com eles, entendendo inclusive faturamento, etc., quais outras regiões que comportariam uma operação similar do Carina. Né? E chegamos à região do Portão, onde eles tiveram sucesso, já abriram uma loja lá, e também quais outras regiões no estado que teriam sucesso. E a gente chegou também à cidade de Londrina, onde entendemos que a região da Avenida Higienópolis seria, para eles, fundamental. Eles já estão operando lá, então são um projeto de expansão interessantíssimo que a gente também se orgulha de ter participado. Pessoal, a nossa maior alegria é ver acontecer isso que o Guilherme falou. Né? Não é exatamente fazer a pesquisa. A pesquisa a gente sua, eu perco os cabelos mais ainda, né? Mas é ver o empreendedor colocar o projeto no chão, fazer acontecer e depois só ligar dizendo, nossa, um sucesso, aconteceu, foi muito bom. E é o que acontece aqui nesses cases que a gente traz. A gente se sente, na verdade, Guilherme, claro que a gente trabalha, né, pelos projetos, pela remuneração, mas eu digo que a nossa gratificação, a nossa recompensa é ver o projeto acontecer. O sucesso do cliente. O sucesso do cliente é o nosso sucesso. Guilherme, a gente podia ficar um bom tempo falando, inclusive dos casos que a gente queria colocar. Queria falar, né? Mas falando que vem. Mas aí faltou dinheiro para colocar tanto caso aqui. Mas não tem problema não. Logo termina o ano, já vem o próximo anuário. Isso é uma maneira da gente compartilhar, eu acho, conhecimento, exemplos, cases, porque a melhor maneira de aprender é olhar o mercado, ver o que está acontecendo, ver como é que as empresas estão se desempenhando. Então, Guilherme, muito obrigado aí pela tua participação. Pessoal, continue nos acompanhando, nos seguindo, comentem, compartilhem, assistam os nossos vídeos, é um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até logo.